Equação logarítmica utilizando a definição. Dependendo da apresentação da equação logarítmica, nós podemos resolver utilizando a definição ou outros métodos. Nesse primeiro caso, nós vamos ver as situações onde a gente pode resolver pela definição. Então, primeiro, o que é uma equação logarítmica? Equação logarítmica é quando aparece uma variável ou no logaritmando ou na base do logaritmo. Então, pode aparecer uma letra tanto no logaritmando quanto na base, ou num ou no outro ou em ambos. Tá? É importante sempre verificar as condições de existência desse logaritmo. Por exemplo, eu tenho aqui logaritmo de x menos 3 na base 2 tem que ser igual a 5. Tem que verificar se a resposta encontrada para x satisfaz a condição de existência desse logaritmo. Ou seja, a condição de existência aqui sugere que o x tem que ser um número maior que 3. Porque se for menor que 3, vai dar 0 ou um número negativo no logaritmando. O que daí não torna um resultado, não torna existente esse logaritmo. Tá? Então, sempre que encontrar uma resposta, tem que verificar se ele satisfaz a condição de existência dessa equação. Então, aqui nós temos essa equação e resolvendo pela definição, nós pegamos a base, elevamos a resposta, que é 5, e igualamos a x menos 3. Então, vai ficar 2 elevado a 5 igual a x menos 3. 2 elevado a 5 é 32. Esse 3 que está negativo passa para o lado de cá positivo. Soma, vai dar 35. 35, se nós substituir no lugar do x, 35 menos 3 vai ficar 32. Fica um resultado positivo, maior que zero, e satisfaz a condição de existência. Logo, a solução é 35. Vejamos mais um exemplo. Esse caso aqui aparece a variável no logaritmando e na base. Então, tem que verificar a condição de existência aqui no logaritmando e também na base. No logaritmando, tem que ser um valor maior que zero. Né? Então, fazendo uma inequação, né? Isolando x, nós vamos ver que tem que ser um valor maior que 9/5 para satisfazer a parte do logaritmando. Na parte da base, tem que ser um valor maior que 1. E também tem que ser um valor diferente de 2, porque aqui não pode ser 1. Né? Aqui embaixo na base não pode ser negativo, não pode ser 0 e não pode ser 1. Então, o resultado encontrado tem que satisfazer essas três condições aqui. Então, resolvendo, utilizando a definição, x menos 1 faz elevado à resposta, que é 2. Então, x menos 1 elevado ao quadrado, igual a 5x menos 9. Abre isso aqui, né? X menos 1 ao quadrado vai dar x ao quadrado, menos 2x mais 1. Parte do oitavo ano lá. Então, x menos 1 vezes x menos 1, né? Vai dar x ao quadrado, menos 2x mais 1. Junta o 5x menos 9 com essa parte, vai ficar uma equação do segundo grau. Que resolvendo isso, nós vamos chegar a x' igual a 2, x duas linhas igual a 5. Vejam que a solução aqui foi dada somente com 5, apesar de ter encontrado dois valores, o 2 é excluído. Por quê? Porque não pode ser 2, porque se trocar na base, o 2 no lugar do x, ficaria 2 menos 1. E 2 menos 1 vai dar 1. E não pode ser 1 na base. Ou seja, o 2 não satisfaz a condição de existência de logaritmos, logo a solução vai ser só o 5. O 5 vocês podem substituir tanto na base como no logaritmando, que vai ser possível, vai ser existente esse logaritmo. Vamos ver mais alguns exemplos. Determine o valor de x na equação logaritmo de x mais 5 na base 2. Então, primeiro verifica a condição de existência, né? Então, temos que x mais 5,
A variável está no logaritmando. E aqui tem que ficar um valor positivo, tem que ficar um valor maior que zero. Então, basta passar o 5 para o outro lado, nós vamos ver que o valor de x tem que ser um valor maior que menos 5 para satisfazer a condição de existência desse logaritmo. Então, agora vamos resolver a equação. Então, pela definição, 2 elevado à quarta vai ser igual a x mais 5. Então, a definição é aquela que a gente trabalha desde o início do logaritmo. 2 elevado na resposta igual a x mais 5. Então, 2 elevado à quarta vai dar 16. Passo 5 para o lado do 16 diminuindo. E daí vai dar 11. Só verificar se o 11 satisfaz a condição de existência. 11 é um número maior que menos 5. Então, está na condição de existência do logaritmo. Logo, a solução então, dessa equação é x igual a 11. Vamos a mais outra equação. Aqui nós temos x na parte do logaritmando e x na parte da base. Então, nós vamos ver a condição de existência. No logaritmando tem que ser um valor maior que zero. Então, isolando o x, né, nós vamos ver que o x tem que ser um valor maior que 1/2. Então, aqui no x do logaritmando tem que ser maior que 1/2. Aqui embaixo tem que ser um número maior que zero e um número diferente de 1, porque senão não é possível, não existe esse logaritmo. Agora, visto as condições de existência, vamos calcular utilizando a definição. X ao quadrado igual a 2x menos 1. Passo tudo isso para um lado só, né? Então, vai ficar uma equação de segundo grau, resolve utilizando a Bhaskara. Nós vamos ver que o x' vale 1 e o x duas linhas vale 1 também. Então, tem duas raízes iguais, porque o delta deu 0, né? Como x igual a 1 e x duas linhas igual a 1, e x não pode ser 1 pela condição de existência, então nessa equação não existe uma solução para esse logaritmo. Então essa equação não tem solução, porque nós encontramos 1 e 1 não faz parte da condição de existência do logaritmo. Logo, então, essa equação não tem solução. Por isso que é importante verificar a condição de existência, porque se não verifica, vai colocar o 1 como solução, e o 1 não é a solução dessa equação. Então, fiquem atentos à condição de existência. Determine o valor de x na equação logaritmo de 2 vezes 0,5x ao cubo mais 9x menos 72 na base x igual a 3. Foi só ajustado 2 aqui, então 2 vezes aquele valor ali no logaritmando. Agora eu vou fazer de forma direta. No final, a gente pega a resposta e verifica a condição de existência. Então, não necessariamente todas as vezes precisa ver a condição de existência no início. Pode pegar a resposta e verificar no final. Então, pela definição de logaritmo, nós vamos pegar o x, elevar ao cubo e igualar esse logaritmando, né? X ao cubo igual a 2 vezes 0,5x ao cubo mais 9x menos 72, que é a parte do logaritmando. Logaritmando bem extenso. Agora vamos multiplicar. Utilizamos a propriedade distributiva e o 2 multiplica pelos 3 termos que estão entre os parênteses. Então, 2 vezes 0,5 vai dar x ao cubo, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 72, 144. Aqui, esses x ao cubo pode cortar, porque tem x ao cubo de um lado, x ao cubo do outro, né? Pode cortar eles. Ou passa esse x ao cubo para o lado esquerdo, diminuindo. Aqui já aproveitei e passei o 18 para o lado esquerdo também diminuindo. Aqui vai dar 0, né? E vai sobrar somente o 18. Então, menos 18x igual a menos 144. Passo 18x dividindo. E o x vai dar 8. Agora, pega esse 8 e verifica aqui, ó. 8 na base? Pode. 8 aqui no lugar do x do logaritmando? Pode. Aqui basta só fazer o cálculo, né? Vocês vão ver que vai dar um valor maior que zero, vai dar um valor positivo, tá?
só pegar 8 elevado ao cubo, vai dar um número bem elevado. 9 vezes 8, 72, vai dar um valor bem elevado. E 2 vezes esse valor elevado aqui vai dar um valor positivo. Então, satisfaz as condições de existência desse logaritmo. Logo, solução x igual a 8. Então, essa equação tem como raiz 8. Determine o valor de x na equação logaritmo de 25 na base x mais 7 igual ao logaritmo de 4 na base 2. Agora apareceu o logaritmo em ambos os termos. O que que faz? Faz nada, porque veja que logaritmo de 4 na base 2 é 2, né? Então é fácil de resolver. Então logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então tem que cuidar que às vezes aparece essa parte de logaritmo, mas é fácil de resolver, né? Pela definição, resolve isso aqui, vai dar 2. E daí ficou uma equação logarítmica com a variável na base. Então aqui só tem que cuidar a condição de existência, pode verificar lá no final. Tá? Então x mais 7 elevado a 2, que é igual a 25. Então, x mais 7 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 14x mais 49. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lembra dessa propriedade? Oitavo ano. Passo 25 para o lado do 49, diminuindo. Vai dar uma equação de segundo grau, que resolve com Bhaskara. Né? Então, aqui resolvendo essa Bhaskara, nós vamos encontrar x' igual a menos 2, x duas linhas igual a menos 12. Agora nós temos que ver pela condição de existência se pode utilizar esses dois valores como solução. Se colocar o menos 2 aqui no x, vai ser menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7 vai dar 5 positivo. 5 positivo pode na base? Pode. Então, menos 2 é a solução. Menos 12, se eu substituir no x, vai ser menos 12 mais 7. Vai dar menos 5 aqui na base. Pode menos 5 aqui na base? Não pode. Então, pela condição de existência do logaritmo, não vou poder utilizar o menos 2. Menos 12. Só vou poder utilizar o menos 2. Também poderia ter feito de um outro jeito, né? Eu poderia ter pego o 25 e colocado como 5 ao quadrado, né? E daí cortava o quadrado do x mais 7 com o quadrado do 5, né? Da propriedade da potência, né? Sobraria x mais 7 igual a mais ou menos 5, né? Mais ou menos 5 porque ia levar ao quadrado ambos os termos, né? Então teria que ter esse cuidado. E daí também nós chegaríamos a menos 12 menos 2. E, por fim, então, o menos 2 é o único valor que satisfaz a condição de existência do logaritmo. Então, essa equação tem raiz igual a menos 2. O menos 12 não pode pela condição de existência. Então, essa primeira parte de equações logarítmicas, nós vimos situações em que a gente resolve utilizando a definição do logaritmo, onde a gente pega a base, eleva na resposta e igual logaritmando. E tem que ter o cuidado de verificar sempre os resultados encontrados, ver se eles fazem parte do logaritmo. Se ao substituir na equação, se ao substituir no x, esse logaritmo vai existir. Então, são duas coisas que vocês têm que cuidar. Utilizar a definição para resolver o logaritmo e no final verificar se ele vai existir, se esse logaritmo vai existir pelos valores encontrados. Isso vai funcionar sempre para todas as equações logarítmicas, então tem que ter cuidado, muito cuidado com elas. Nem sempre os valores encontrados vão satisfazer a condição de existência do logaritmo.